tenho nada contra, mas eu já falei sobre a história de amante. Então, minha colega de trabalho, que eu gosto pra caramba, tá? Voltando aqui, indo e voltando. Vamos ir e voltar, para recordar os fatos. Uma colega de trabalho que eu gosto muito, que tem 2 filhos atarantados, que eu gosto também pra caramba. Eu saio no risca-faca com eles, porque eu gosto de sair, porque eu gosto de criança risca-faca, que não é xixelenta, que não é mimizenta. E aí, não sei o que aconteceu com ela, não sei por qual razão, circunstância ou motivo, foi essa amiga minha que mandou mensagens para minha família, escrito coisas que eu não gostei. E ela já me ajudou quando eu precisei. Ela sabe os problemas que eu tinha no meu casamento. E isso que eu tô fazendo com ela, que é ir lá no processo e colocar o print do que ela fez, só para deixar claro, não gostaria de fazer. Mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu preciso me defender. Eu não posso ficar sentada esperando a situação ser resolvida. Eu preciso do trabalho. Então, por isso, infelizmente, ela não está lá, né? O print das conversas. Só para deixar claro. Eu não estou caçando ninguém, perseguindo ninguém. Eu só estou usando o que foi me dado. Infelizmente, né? Fazer o quê? Isso daí, pra mim, seria uma decepção. Mas eu vou ter que tratar a situação desse jeito. Quando você é em dia, né? Quando o cara é em dia, quando o cara é solteiro e ele tem a casa do sonho dele, com as vagas para os 3 carros dele, tá? Que ele pode se dar o luxo de falar que tá comprando um boi, tá? E aí ele abre a boca e fala que vai vender um Jaguar para pagar a GR e a rescisão desse boi. Então ele tem que cumprir o que ele falou. Ele tem que vender o carro, tá? Por isso que eu falei que eu não participo da brincadeira do imaginário, tá bom? Então ele vai ter que vender o carro e vai ter que pagar a rescisão e a GR. Porque a brincadeira de eu vendi no imaginário e paguei no imaginário e a pessoa está em casa, sem trabalho, e quando vai procurar trabalho é bloqueada, e aí quando ela manda e-mails de currículo e vem um número aleatório, então eu recebi seu currículo, vamos fazer uma entrevista, e eu recebo uma entrevista pelo WhatsApp, onde claramente a imagem da pessoa, aqui a minha imagem aqui, ó, é real. A pessoa que estava me entrevistando era um filtro, era uma montagem. E eu tenho que ficar ali. Não, eles estão brincando comigo, né? Então tá, então deixa eu fingir que eu aderi à brincadeira pra ver em qual momento vai parar. Aí eu tenho que ficar ali numa entrevista boba. Eu sou contadora. A pessoa me fez perguntas de quantos anos eu tinha, de trabalhos anteriores, investigando a forma do escritório, do trabalho anterior. Me fez pergunta de clientes específicos, pontual. Qual é o faturamento anual do cliente? Eu não respondi, tá? Fiquem tranquilos. Eu não respondi. Mas a pessoa foi muito específico. Qual a maior empresa que você fazia lá? Tal. Qual é o faturamento anual dela? Eu não me recordo. Pra que a pessoa quer saber isso? Eu estava fazendo entrevista para uma vaga de contabilidade. Por que é pertinente a pessoa saber qual é o cliente do escritório e qual é o faturamento anual do escritório? Com filtro. Uma coisa totalmente nada a ver. Então, assim,
Isso está no boletim de ocorrência. Eu tive um problema com a delegacia, tá? Eu vou lá, as funcionárias parece que não dão a mínima suporte no atendimento. E eu não sei por que motivo, quando eu fui lá a última vez, falaram que o boletim de ocorrência foi arquivado. Por esse motivo, eu fui na Justiça Especial. Com o mesmo boletim de ocorrência, a Justiça Especial fez aqui o procedimento aí para abertura de processo, tá bom? E eu tenho um e-mail na ouvidoria da polícia também, que eu quero saber por que aconteceu isso. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, eu não sei como que funciona isso, tá? E eu falei o nome da pessoa, ela colocou lá o nome, já buscou a foto dele, o RG, CPF dele, o nome da mãe e do pai dele. E já tinha um outro boletim de ocorrência lá registrado. Então, eu não sei se já é uma pessoa que já foi fichada ou se aquilo era novo que estava ali também. E aí, por esse motivo, que eu estou pensando, por que aquilo foi arquivado? Não chamou a pessoa para depor, contar a história. Mas ok, eu tenho agora que ficar seguindo a ouvidoria da polícia e saber por que o delegado daqui de Hortolândia fez isso. Simplesmente foi lá e arquivou um boletim de ocorrência que ele mesmo aceitou. Quando eu fui fazer a queixa, ele aceitou e depois ele arquivou. Não sei por que aconteceu isso. Não, essa era a minha dúvida aqui, né? Porque quando vamos fazer o BO lá, foi na delegacia da mulher, tá? Quando vamos fazer o BO, que você conta a história, ele tá lá. E ele tem que falar, sim, vai fazer, não, não vai fazer. Porque se não vai fazer, então não vai fazer mesmo. Ele sim vai fazer, eu fiz. E depois eu fiquei indo lá, tá arquivado, por quê? Porque o delegado viu que não tinha por que dar sequência. Por que não tinha por que dar sequência? Se no dia que eu fui fazer, ele estava lá e ele fez. Mas, enfim, agora vai ser com a ouvidoria da polícia. Entendeu? Porque eu perdi o trabalho. Tá bom? Eu não sou boi. Eu não como grama. Boi come grama. Quem é boi tem que levantar de manhã e ir pro pasto comer grama. Eu não sou boi. A partir do momento que você levanta e vai para um escritório de contabilidade trabalhar, você tem que estar no meio. Se você é boi, vai pro pasto comer grama, amigo. Então, assim, todo dia eu chegava cedo, tá? Porque eu acordo 5 horas da manhã, né? Aí eu gostava de me arrumar, ir fazer minhas coisas, pegava minha filha, deixava na casa da minha mãe. E aí eu ia para o escritório. E aí a perua ia buscar a minha filha na casa da minha mãe. Então, eu poderia chegar cedo, tomar o café da manhã no escritório, porque lá sempre tem café da manhã, eu não precisava me preocupar com isso na minha casa, né? E aí eu começava a trabalhar. E aí o que acontece? Esses dois colegas meus, que eram para ser meus cúmplices, amigos, parceria ali, tá? Também chegavam cedo. Só que eu chegava, geralmente um poderia estar lá, mas ou não. Mas eu chegava o outro. Então, eu ficava sentada na minha mesa, que eram esses dois, tá? O Aleph e o Claudinei. E eles sentam no primeiro corredor, eu sentava no segundo. Então, eu estava trabalhando. E nesse período da manhã, antes de chegar todo mundo, antes das 8, eles sempre estavam fuxicando um com o outro. Sempre. E às vezes eu levantava e ia lá, porque era chato, né? A pessoa fuxicar de você na tua cara e quando você ir falar com a pessoa falar que é mentira. Inclusive, quando eu passava, e aí, por exemplo, falava, ficou o cheiro, né? Ficou o perfume, né?
Quem que passou? Se tá um e o outro aqui, e eu passei, e eu voltei, e eu fui pra lá, e a pessoa fica, ai, passou, ficou o perfume, né? Ficou o cheiro. De quem que estava falando? Agora vai vir mentir pra falar que falava de outra pessoa? Se eu estava no toalete e a pessoa ficava na curva do rio, esperando eu passar pra medir se a altura do meu salto eu não fiquei maior que ele. Olha só que ponto chegamos. E aí, a pessoa estava ou não estava me perseguindo? E eu mandei e-mail falando que estava sendo assediada? Não, né? Obrigada. Enfim. Quando eu fui um dia lá levar a sacola de uniforme, e eu falei 10 vezes para o RH, 10 vezes eu falei para o RH, porque ela não estava entendendo a pergunta. Era uma frase curta, mas ela não estava entendendo, né? Eu perguntei a questão do trabalho PJ. E aí ela ficou de dar a resposta, ela nunca deu a resposta. Deve ter caído no esquecimento do pensamento dela, né? E eu voltei uma segunda... Quando eu voltei lá, por isso que eu não falei mais com ela, tá? Eu já fiz o corte nela e o negócio era sócio. E aí eu falei com o sócio, que se chamava Givanildo, tá? E aí eu expliquei pra ele tudo o que aconteceu, tá? Eu deixei bem claro pra ele que a pessoa, sim, demonstrou interesse, sim. Que todos os funcionários do escritório estavam a par dessa história, sim, tá? E que era pra ele falar com esta pessoa e chamar os outros sócios que fosse pertinente, né? Porque, Claudinei, quem é o sócio pertinente ali, Claudinei? Elânia, Márcia e Hermeson, acredito eu. Parou ali. Ou seria até só Elânia e Márcia, nem seria Hermeson. Mas acredito meu que seria esse grupo, tá? Referente a departamento contábil é isso aqui. E aí, só que essas pessoas não queriam me receber, tá? Enfim, ele falou, né, que ia conversar com essas pessoas e me daria resposta. Ele não deu retorno nenhum. Nenhum. E quando eu voltei lá pra falar com ele novamente, eu percebi que ele fez uma brincadeira que eu não gostei. E ele simplesmente, não sei qual foi o problema. Parece que ele não lembrou a história que eu contei pra ele. Acho que também caiu no esquecimento do pensamento. Entendeu? Porque ele falou que lá não existia trabalho PJ, existe. Isso é uma coisa real, que pode, é legal, não dá processo, tá? É só você abrir um MEI, né? Todo mundo pode ser um profissional liberal aí, na área. E simplesmente ele só falou assim, se você quiser eu te dou uma carta de referência. E eu acho engraçado que ele já foi TI, né? Meio que ele tá dentro do TI. E é engraçado quando você fala para as pessoas que não querem ver cavalo que tem aquele negócio aqui, né? Que só quer olhar para frente, não quer olhar para o lado. A pessoa detém o conhecimento e quer fazer de conta que não detém. Vamos falar um pouquinho de TI? Para quem é da área, para quem é do ramo, a pessoa sabe o que pode ser bloqueado ou não na vida de alguém. Quem é TI mesmo de verdade, que detém o conhecimento, tá? O TI bom, o cara, os que estão na NASA, mas por aqui tem alguns também que podem chegar lá. Só que a pessoa, ela quer fazer o ruim, o bom ela não quer fazer. Então, sim, ele veio falando pra mim que bloqueio, que ninguém ia me conseguir bloquear, que ninguém conseguiria me fazer um bloqueio na busca de trabalho. E eu rebato ele aqui agora, falando que consegue sim, ele sabe que consegue, tá bom? Então não fale mais isso pra uma pessoa, porque você sabe que consegue, tá bom?
E isso aconteceu comigo e por isso que eu não vou procurar trabalho. Por isso que esse headhunter que me bloqueou vai me arrumar a vaga do sonho no lugar do sonho, tá? Porque é essa pessoa que eu quero a retaliação. Que eu quero a reclusão. Ah, esse papel aqui tá falando da troca de fechadura. É mais uma história curiosa. E é engraçado que são coisas que daria para escrever um livro de romance, sabia? Eu cheguei, eu coloquei a chave na mesa, veio meu colega Aleph, me cumprimentou, apertou a mão, dá o abraço. Qual que é o problema? Qual que é o problema de você abraçar o seu colega de trabalho? Pra mim, nenhum, tá? Não é porque eu abracei a pessoa que eu tô sendo amante dela, não. Viu eu colocando a chave dentro da gaveta, tá? Tinha uma outra amiga minha também, inclusive, ela me deu essa dica que eu aceitei de muito bom coração, porque eu sou doida. De repente eu chego aqui, cadê a chave? Meu Deus. E aí tá as 3 cópias aqui dentro. O que eu vou fazer? Não me ajudou em nada. Então eu precisava deixar espalhada aí pelo mundo essas cópias mesmo. Se eu chego aqui e não tem a chave, alguém que tá com a cópia vai me ajudar, entendeu? Era esse o sentido da coisa, né? Tá uma na minha mãe, tá outra na minha tia e tá outra no escritório. Alguma ajuda com alguma dessas cópias eu ia conseguir. E aí, por isso que eu quero não falar nada, né? Pega as coisas em pensamento, né? Eu só quero deixar esse pensamento aqui, tá? Que eu tenho chaves, né? Em pensamento, com pessoas em pensamento. Entendeu? Só pra deixar esse adendo aqui. Vamos pegar outro papel aqui. Esse carro Jaguar aí. Esse carro Jaguar, não sei por que motivo, ele me persegue. Porque teve um sábado que eu fui trabalhar e 2 pessoas ficou lá no corredor dele, falando N vezes. Não, porque a pessoa tem um Jaguar, que não sei o que tem um Jaguar. E eu não sou apegada a carro. Eu sou apegada, tipo, nossa, é um carro quadrado, branco, grande. E talvez agora eu estou me policiando e começando a marcar placas, né? Tipo, placa QOR. É uma placa peculiar, né? Nossa, aquela placa ali, ó, QOR, corno. Placa do corno. Então, toda vez que eu ver isso daí, eu vou saber que é esse, entendeu? Se eu ver uma placa com a inicial do meu nome, GCV, já aconteceu. Eu já vi placa com essas letras. Então, decorei, entendeu? Me chamou a atenção, decorei. Mas é isso. Não vou ficar decorando carro, marca, sei lá, fabricante, concessionário. Não consigo decorar carros. E não sei, eu não sou a tabela FIPE, eu não sei valorizar carro, entendeu? Então, ninguém vai me conquistar jogando um carro na minha cara. Fica a dica para o próximo, tá bom? Fica a dica. Ninguém vai me conquistar jogando um carro na minha cara. É isso. No dia da rescisão, as pessoas já sabiam que eu ia ser dispensada, tá? E eu posso afirmar isso com certeza, porque eu estava na correria, fazendo um balanço, e quando eu entreguei esse balanço, aí eu fui chamada na sala de reunião, e aí eu cheguei lá, estava o RH lá, totalmente sem educação, grosseiro. Ó, então, como a gente já falou várias vezes, a empresa decidiu desligar você. Tá aqui, ó.
Quer saber o motivo? Não. Não quero saber o motivo. Sabe por que não? Quantas vezes eu falei com você? Não é meu pensamento. Só falei não, mas eu fiquei pensando. Quantas vezes eu falei com você? O que eu falei com você? Pra pessoa me tratar assim, dessa forma grosseira? Ser grossa comigo? O quê? Assinei a rescisão e fui embora. Quando eu entrei, que eu passei pelo corredor que a pessoa sentava, a pessoa não estava lá, tá? Todo mundo ficou olhando pra mim. Ah, então o Emerson dispensou ela. Foi isso que eu escutei, tá bom? Eu vou fazer questão de reproduzir aqui tudo que eu escutei. Aí teve uma moça nova que ela estava bem assustada, tá? E eu gosto dela. Tinham duas moças novas nesse corredor aí que eu gosto delas pra caramba. E ela olhou assim, tipo... E a pessoa que estava do lado dela falou, não, calma, fica tranquila, é só uma brincadeira. Amanhã vão chamar ela e vão oferecer um contrato. Agora eu vou falar pra você. O que eu já ouvi sobre esse contrato? Que aí eu tive que começar a fazer a ligação dos pontos, né? Do imaginário das pessoas ali. E eu comecei a ver como as pessoas são mal educadas, como as pessoas só pensam em si mesmo, como as pessoas realmente não querem ajudar o próximo. Porque o contrato era meu com o comércio, era meu com a empresa, com a farmácia, que é da esposa do sócio. Contrato de propaganda. Mas que tipo de propaganda? Eu ia ser digital influencer? Não. Eu ia ficar andando pelo comércio dia e noite ali, passando pra cima e pra baixo. Com que intuito? Com que intuito? Me fala, qual era o intuito? Não gostei dessa brincadeira. Ninguém me ligou, ninguém veio atrás de mim falar de contrato. E eu achei uma brincadeira desnecessária. E eu acho que o nome dele foi usado em vão. Eu desconheço que ele oferecer isso daí pra alguém. Isso daí não existe, tá? Contrato de propaganda, se eu fosse uma digital influencer com 1 milhão de seguidores. Nem Instagrável aí que eu falo, eu curtia. Comecei agora por causa disso aqui, né? Tô entrando nesse mundo. Então, próxima vez que você souber que um amigo seu vai ser mandado embora por causa de uma coisa que não existe, você chega no grupo da facção